Capítulo 234. Deixe-me lidar com isso. O rosto do terceiro cavaleiro executivo mudou de cor. O significado da ação do segundo cavaleiro executivo era muito claro. Ele queria destruir essa nova estrela em ascensão. Mas desde quando Fei ofendeu o segundo cavaleiro executivo? Poderia ser por causa da derrota do Cavaleiro do Sol Dourado? Não parecia plausível. Talvez outras pessoas não soubessem, mas o terceiro cavaleiro executivo sabia que os dois não eram tão próximos. Afinal, Sutton ainda era um jovem arrogante que acabara de se tornar um cavaleiro executivo. Não era possível que o segundo cavaleiro executivo estivesse procurando vingar-se por Sutton. Então, havia a pergunta. Havia uma disputa. O terceiro cavaleiro executivo não conseguia descobrir. Mas ele sabia que tinha que salvar este jovem rei. Era só porque ele gostou deste jovem. A situação do Império precisava dele. As correntes ocultas do Império estavam ficando cada vez mais complicadas. Como o imperador e assim estava ficando cada vez mais velho, a luta pelo trono entre os príncipes tornou-se cada vez mais agressiva. Todas as famílias nobres e ministros estavam usando seu melhor julgamento para apoiar um dos príncipes a obter mais recursos para eles no futuro. No topo da questão interna, o inimigo de Zenith, o Império Spartak, empilhou suas tropas na fronteira e estava pronto para dar um golpe em Zenith. Neste momento caótico, um novo jovem guerreiro de 6 estrelas poderia ajudar muito a situação. O rei de Chambord era muito jovem, ele tinha apenas 18 anos. Um guerreiro de 6 estrelas que tinha apenas 18 anos era muito mais importante do que qualquer outro guerreiro de 6 estrelas. Com esse nível de talento e velocidade de melhora, o terceiro cavaleiro executivo estava quase certo de que esse jovem rei poderia romper o limiar da classe estelar e se tornar a mais jovem elite da classe da Lua no Império. O Palácio Imperial dos Cavaleiros notou Fei assim que ele derrotou Sutton na Montanha das Torres Gêmeas. O terceiro cavaleiro executivo e alguns outros cavaleiros que tinham uma visão semelhante observaram Fei de perto e depois que viram o resultado desse duelo, eles estavam mais certos sobre a ideia de cultivar o jovem rei. Foi por isso que, apesar do fato de que ele estava enfrentando o segundo cavaleiro executivo que tinha um posto mais alto do que ele ainda estava tentando ajudar o jovem rei a raciocinar para ele sair. É comum que lesões ocorram durante os duelos. Na minha opinião, o rei de Chambord não fez nada de errado. Devemos ajudar rapidamente o sétimo cavaleiro executivo a se curar. O terceiro cavaleiro executivo disse enquanto se movia lentamente na frente de Fei para bloquear o caminho do segundo cavaleiro executivo. Terceiro cavaleiro executivo, tem certeza de que quer ir contra mim? O segundo cavaleiro executivo zombou. Ele não disse mais nada, mas sua energia guerreira crescente estava ficando cada vez mais forte. Como uma onda, ele estava tentando empurrar o terceiro cavaleiro executivo para longe. Quando o segundo cavaleiro executivo se moveu, o quarto e o quinto cavaleiro executivo também liberaram sua energia guerreira. Como uma enorme montanha, a energia combinada deles fez o primeiro estágio do teste da espada que perdeu a proteção da barreira mágica tremer. Parecia que o palco estava prestes a entrar em colapso. A expressão do terceiro cavaleiro executivo ficou sombria. Atrás dele, o sexto e oitavo cavaleiro executivo também se adiantaram e ficaram ombro a ombro com o terceiro cavaleiro executivo. Juntos, os três também liberaram sua energia guerreira. As forças invisíveis colidiram no ar violentamente, e os coloridos poderes dos guerreiros se iluminaram cada vez mais em seus corpos enquanto coloria a metade do céu. A multidão olhava um para o outro, pois eles não sabiam o que estava acontecendo. Ninguém esperava que o duelo chegasse a este estágio. Os 6 cavaleiros executivos que vieram para testemunhar o duelo se dividiram em 2 grupos e se confrontaram. Pelo que parece, eles podem começar a lutar muito em breve. Rápido, Reco. Os cavaleiros executivos estão prestes a lutar. Sem a barreira mágica, quem pode nos proteger? Qualquer poder residual matará-nos todos. Oh meu Deus, como as coisas ficaram assim? As dezenas de milhares de pessoas assistindo isso tremiam.
Como cães que viram um dragão, ficaram chocados com o poder que estava sendo emitido. As pessoas que estavam mais perto do palco sentiram as pernas fracas e caíram no chão. As pessoas que ainda podiam se mover rapidamente começaram a se afastar. Mesmo as figuras nobres da área VIP estavam saindo rapidamente da área sob a proteção de guardas. Se os 6 cavaleiros executivos realmente começassem a lutar, a área deles seria afetada primeiro sem a proteção da barreira mágica. O único grupo de pessoas que não se movia eram as pessoas nas carruagens mágicas da Santa Igreja e os cavaleiros que aguardavam. Eles ficaram em silêncio e não ficaram ansiosos. Ah, ótimo! Eu não esperava ver outro Time lutando depois do duelo. O poeta viajante número 1 do Império Matrazi estava animado para ver isso. Ele bebeu de sua taça de vinho enquanto se abanava. Com o vinho na barba, ele observava tudo de perto, como se não sentisse as forças devastadoras dos 6 cavaleiros executivos. Bus! Um zumbido alto soou, e a barreira mágica azul celeste apareceu de novo. Agora, a multidão aterrorizada finalmente parou de se mover e virou as cabeças para trás. Eles olharam para o palco com paixão nos olhos. Se os 6 cavaleiros executivos realmente começassem a lutar, seria uma batalha insana. Para eles, esta seria a oportunidade de uma vida de testemunhar de perto a luta que seria documentada na história. Tudo bem? Não me force. O segundo cavaleiro executivo tinha uma expressão violenta e louca em seu rosto. Embora seu rosto estivesse coberto pela máscara, seus olhos mostravam suas emoções. Ei, vocês 3. Não se esqueça de que vocês não são páreos para nós. O quarto cavaleiro executivo zombou de 3 de seus iguais em provocação. Você não pode ter certeza se não testarmos isso depois de pensar em tudo. O terceiro cavaleiro executivo não tinha mais o olhar confuso e irritado em seu rosto. Ele se acalmou e não mudou sua postura. Ao lado dele, os outros 2 cavaleiros executivos também não mudaram. Último aviso, eu não quero lutar com você, então não me force, caso contrário, a fama e a honra do Palácio Imperial dos Cavaleiros serão manchadas por vocês 3. O segundo cavaleiro executivo disse enquanto ele lentamente cerrava o punho e soltava sua energia guerreira do elemento de fogo ao máximo. O terceiro cavaleiro executivo não se mexeu. Com um sorriso zombeteiro, ele disse: talvez a honra do palácio seja manchada, mas os que mancharam não serão nós. Eles estavam indo um contra o outro de frente. A batalha poderia começar a qualquer momento. Neste momento, tosse, eu posso dizer alguma coisa. Fake silenciosamente tossiu e chamou a atenção de todos neste momento. Depois que ele viu todos olhando para ele, ele caminhou lentamente enquanto esfregava o queixo. Então, ele deu um tapinha no ombro do terceiro cavaleiro executivo como um velho amigo, enquanto ele disse com um sorriso: Senhor cavaleiro executivo, você está tirando a atenção de mim. O terceiro cavaleiro executivo olhou para Fei como uma expressão confusa. Oh! Não sabe o que quero dizer. Os cavaleiros executivos do Império lutando até a morte na frente de todos os reinos afiliados não é algo bom para o Império. Portanto, mano, deixa eu cuidar disso. Depois de ouvir isso, todos ficaram chocados. Você tem certeza? O terceiro cavaleiro executivo acordou do choque e perguntou com uma expressão séria. Claro! Fei disse ao se aproximar e encarar os outros 3 cavaleiros executivos. Sua expressão era tão calma que todo mundo admirou por sua coragem. Você, depois de ver o jovem rei ignorando seus esforços, o 6º e 8º cavaleiro executivo suspiraram ansiosamente. O terceiro cavaleiro executivo sacudiu a cabeça e levou os 2 cavaleiros executivos à borda da plataforma. Eles só iam assistir o rei de Chambord lidar com isso sozinho. Ok, então você está disposto a ir para a prisão. O segundo cavaleiro executivo fez um sinal para aceitar a rendição. Ele realmente não via esse garoto de 18 anos como uma ameaça. Embora esse garoto tenha derrotado o 7º cavaleiro executivo, isso não significava que o jovem rei poderia escapar dele e dos outros cavaleiros executivos que estavam do seu lado. Foda-se, idiota! Fei gritou quando de repente deu um soco.